Olá, eu quero falar sobre um chavão específico, né, que não era para ser um chavão, mas é usado como, e na verdade os chavões parece que surgem assim, né, e não me agradam, já deixo isso muito claro, assim, não me agradam. Por exemplo, né, quando se diz no meio luterano assim, isso é lei ou evangelho? Acontece alguma coisa, alguém diz, isso foi a lei, agora cadê o evangelho? São brincadeirinhas que a gente faz, né? Nesse caso o chavão é usado para provocar humor. Muita gente vai dizer que não tem nada demais, isso é tão comum entre luteranos, né? Quem não é luterano nem imagina, nem imagina assim, o quão inconveniente eu estou sendo por dizer isso, né? Mas eu não gosto desse uso do chavão. Por quê? Porque me parece que ele pode criar a impressão de que temos um jargão luterano, aí nos sentimos com uma identidade, né, marcada pela nossa fala, mas ele vulgariza algo que é importantíssimo, ele banaliza algo que no âmbito teológico, muito precioso para nós e que deve ser pensado sempre com muito respeito, com muito cuidado, né? Então não me parece útil e me parece potencialmente complicado. Não é algo específico de luteranos, né? No caso esse específico sim, mas o uso de chavões assim, que podem ser complicados acontece em outros grupos, em denominações evangélicas. Por exemplo, né, se usava há um tempo assim, você está firme, irmão? Não da forma séria, né? Não da forma preocupada, mas de forma meio jocosa também. É um chavão, né, que não me parece útil também, dependendo de como usado. Mas eu não vou me lembrar de outros aqui, depois do vídeo talvez eu lembre. Mas eu quero falar sobre esse aqui, né? Interpretar tudo da melhor maneira. Devemos interpretar tudo da melhor maneira. Isso aparece, né, não como chavão, mas na exposição que Lutero faz do 8º mandamento, né, nessa contagem, o 8º mandamento é não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E Lutero vai ensinar, assim, de forma bem clara, que o mandamento ensina que não devemos mentir com falsidade ao nosso próximo, não trair o nosso próximo, não caluniá-lo, não difamá-lo, né, do ponto de vista negativo. Mas devemos, sim, desculpá-lo, falar bem dele e interpretar tudo da melhor maneira. Para mim está claro que aqui estamos no âmbito do 8º mandamento, que é quando nós podemos pecar contra o próximo usando nossas palavras, né? Então, devemos acolher as palavras do próximo, interpretando-as da melhor maneira, para que nós possamos desculpá-lo, inclusive, e falar bem dele. Isso é muito prático, né, e muito útil nos relacionamentos, me parece, quando nós estamos numa certa discórdia com alguém, quando nós estamos incomodados com alguém, e a pessoa vem e diz algo. E aí a tendência que nós temos é já interpretar da pior maneira possível e pensar, ela está dizendo isso para me afrontar, está dizendo isso para me provocar. Ela me cumprimentou desse jeito para me deixar insatisfeito. E aqui a gente lembra do mandamento, lembra dessa exposição e pensa, não, calma, eu devo interpretar isso da melhor maneira e não dar lugar a esse aquecer da fogueira da ira que está no meu coração. Então eu vou cuidar de como recebo as coisas, como interpreto as coisas, para favorecer o apaziguamento, para favorecer reconciliação. É uma aplicação possível. Me parece que como chavão, o problema é que a pessoa deixa essa expressão no bolso, né? Devemos interpretar tudo da melhor maneira, Lutero mesmo que ensinou, de tal forma que o uso da expressão inibe, coíbe, né, tolhe qualquer crítica, qualquer avaliação crítica de palavras ou mesmo de acontecimentos. Isso é levado a um extremo que faz com que tirar isso do bolso interdite qualquer crítica mesmo, né? Qualquer reflexão crítica, e deixe a pessoa que disse algo, ou que cometeu algo, ou que se comportou de tal ou tal forma, fora do âmbito de crítica, né? Fora de todo o âmbito de crítica. Porque você tem que interpretar tudo da melhor maneira, então você tem que se calar. E o problema é que a melhor maneira, ela não é pensada dentro do que é razoável. Ela é pensada dentro do que é possível. Existe o âmbito do plausível, do razoável, e existe o âmbito do possível, que é muito mais amplo, né?
e eu vou lá aos limites, né, à fronteira com a ficção, e encontro uma forma de interpretar aquilo que foi dito ou feito de tal modo que a pessoa escape à crítica. O chavão é usado assim. É isso que Lutero pretendia com essa exposição do oitavo mandamento? Me parece que não. Mas o chavão é usado assim. A pessoa disse uma coisa lá que pode mostrar que ela foi indevida no uso das palavras, e aí não, eu vou agora... sei lá, imagina que a pessoa disse alguma coisa numa conversa de boteco, né? Não, mas agora eu vou interpretar isso aqui da melhor maneira. Eu vou para casa, sento, pego meus dicionários, meus recursos todos, e num esforço filológico eu encontro que lá em Camões nós temos essa palavra sendo usada de outra forma. E agora eu volto para o boteco então e disse, não pessoal, temos que interpretar da melhor maneira. Há uma possibilidade. O sujeito disse essas palavras aqui, usando-as assim como Camões usava. Então, da melhor maneira possível de interpretar, ele não quis dizer aquilo que vocês estão dizendo. Qual o problema disso? É algo do âmbito do possível? O sujeito é leitor de Camões? Não. O sujeito está num contexto em que Camões, esse tipo de linguagem, esse registro de linguagem é usado, circula? Não. Então, está no âmbito do possível, mas não do plausível ou razoável. Não dá, não. É a melhor maneira possível, mas não é a melhor maneira cabível. Percebe isso? E não é só com falas, com acontecimentos também. A pessoa agiu de tal forma. Qual a melhor maneira de interpretar isso? Qual a melhor maneira possível? Sempre há uma maneira possível. Com criatividade, você faz qualquer um se safar de quase toda situação. O marido traiu a esposa. Mas você não está interpretando da melhor maneira possível. É possível, a gente não sabe exatamente, ele foi hipnotizado. Ele foi hipnotizado sucessivas vezes para ir atrás dessa mulher durante esses 3 meses. É a melhor maneira possível de interpretar. Se o objetivo é fazer o outro escapar à crítica, é uma maneira razoável, plausível? Não. Então, assim, usar o chavão dessa forma para oprimir pessoas que têm um posicionamento crítico sobre uma questão ou outra, sobre uma pessoa que falou algo ou não falou, sobre tudo, não é algo que me parece razoável. Não é a melhor forma de interpretar a exposição que Lutero faz no mandamento. É isso que eu queria dizer. Isso é algo que me incomoda, assim, eu vou dizer, há muito tempo, há anos, na verdade, que eu vejo isso sendo usado meio que como chavão e fico incomodado, inclusive porque me parece que deixa-se de lado o uso correto, mais sadio dessa exposição aqui, que é aquele uso nos relacionamentos, eu acho que eu já falei isso, e que pode favorecer a reconciliação na medida em que eu não fico com o pé atrás, sempre tentando interpretar a outra pessoa como me afrontando. Pois então, é isso que eu queria dizer. Não sei o que você vai pensar sobre isso. Eu sei que pode gerar um certo incômodo, me perdoe, mas tente aproveitar alguma coisa. E claro, você interprete este vídeo da melhor maneira. Se você não concorda comigo e pensa que o uso disso deve ser absolutizado, deve ser levado às últimas consequências, você tem a obrigação de encontrar uma interpretação para este meu vídeo que me deixe fora do âmbito da crítica. Se você concorda comigo, pelo menos um pouco, aí você pode me criticar. Curiosa essa situação, mas é isso. Bênção de Deus, um bom fim de semana que vem por aí e até a próxima.